você que acompanha o site BNews, está começando mais um Partiu São João. E você que está aí acostumado a ver artistas, bandas aqui, hoje, excepcionalmente, a gente vai trazer o Major Ramon Diego, que está aqui do meu lado. Ele vai falar sobre segurança no São João, que também é fundamental. Seja bem-vindo mais uma vez, Major, ao nosso programa. A gente vai começar falando sobre os trabalhos de prevenção do Corpo de Bombeiros nessa época. Eu já estou até aqui também com alguns aparatos, a gente vai falar sobre a questão da prevenção mesmo, da roupa que se usa, o que é seguro, o que é que não é. E, inclusive, até fiquei sabendo aqui que chapéu de palha é um dos principais fatores de risco, não é isso, Major? O Corpo de Bombeiros agradece pela oportunidade. Iremos socializar procedimentos e informações que vão salvar vidas e prevenir acidentes. Então, nesse período junino, nesse período de festivo, a gente tem que tomar muito cuidado com os procedimentos de segurança, com a observação de segurança e as orientações. O Corpo de Bombeiros está aqui para socializar informações pertinentes a essa brincadeira com segurança. Então, como você perguntou, chapéu, tem a questão também do vestido, das vestimentas, dos apetrechos, todo o material que é utilizado na decoração, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que isso? Quando há soltura de fogos, quando você está perto da fogueira, quando você está num ambiente festivo, geralmente você tem o comportamento das pessoas que frequentam o ambiente e os adultos, que muitas vezes relaxam na segurança, tem a questão também já do uso do álcool nesse período, e muitas vezes também você utilizando e passando próximo a uma fonte de calor, ou ser atingido por um artefato como esse. Então, por exemplo, vou pegar aqui, tá ali curtindo, né? Tá próximo, às vezes caiu, ou então ele tropeçou, caiu próximo à fogueira, ou então tá passando, pode ter também ser atingido por um pavio, ou por um artefato, ou qualquer material que produza calor. Se cair aqui, a palha, isso, vai iniciar o processo aqui de deflagração da questão do calor e propagar aqui a questão de fogo nesse material. E acontecendo, quanto mais a pessoa sair correndo e não ser visto, pode alimentar a questão das chamas nesse tipo de peça e na outra também. Então, se tiver fogo nas vestes, a gente vai ensinar no bloco, né, que não ou seja, como é o chapéu, dá para tirar rápido e de solo. Se tiver com aquele, geralmente o pessoal amarra, né, tem aquele questão de que prender, tira imediatamente. Porque isso, além de provocar queimadura, pode gerar outro tipo de acidente. A pessoa pode se assustar, cair e outro fator que leve a um acidente mais grave. Porém, é o seguinte, com relação às vestimentas, o que é importante frisar para ficar bem claro e didático, cuidado ao passar perto da fogueira e fonte de calor, porque se a chama atingir esse material, por ser um revestimento muitas vezes tem características de sintético, né? Mais fino, ele vai iniciar a questão do processo de queima e propagar rapidamente. E agora falando de fogos, vamos falar sobre prevenção dos fogos. Como é que as pessoas podem se precaver, né? Nesse sentido, na hora de comprar, na hora de adquirir os fogos, o que é que as pessoas devem estar preparadas? Como a gente falou, o Corpo de Bombeiros está aqui dando dicas de prevenção e orientações. A primeira coisa que você tem que fazer, que está nos assistindo, é seguir rigorosamente a questão das regras e pontuações sobre a aquisição. Adquira os fogos de artifício num posto de revenda autorizado, ou seja, num local que é destinado à comercialização correta dos fogos. Então, para esse tomo, vamos falar uso seguro dos fogos de artifício. Então, como é que começa? Quem quer aprender, vai lá, ó. Pega na embalagem, porque na embalagem tem toda a especificação do produto. Então, o que é importante? Primeiro, você tem autorização. Eu vou explicar a embalagem, porque aqui nós temos os fogos destinados ao uso infantil e uso adulto. Então, no corpo da embalagem, no rótulo e a certificação de segurança, o que é que tem que ter lá? Primeiro, o nome da empresa, a razão social, o responsável e o engenheiro técnico, inscrição junto ao Exército Brasileiro, selo do Inmetro, lote, peso, validade, as especificações, classe. Então, cada fogo de artifício é destinado ao tipo de classe e a questão da idade de quem vai soltar e quem vai realizar a soltura desses fogos. E, basicamente, as orientações e especificações do produto e como realizar a soltura com segurança. Então, a primeira coisa, adquirir e ler o rótulo. Tá atento a essas observações. Então, não adianta você querer pegar um material, um produto com a classe D e aplicar num local que tenha criança, ou então dá para quem soltar, vai ter acidente. Então, hoje, dentro desse contexto de aquisição, você tem que estar sempre atento ao rótulo. Eu já vou explicar aqui com relação à base adulta. Um exemplo didático. Nós temos aqui é uma caixa de morteiro. Muitas pessoas adquirem, compram e não tem nem a curiosidade. Então, o que é muito importante? Ao adquirir, ler, como foi dito anteriormente, qual é o tipo de material,
classe, então a classe D, destinada ao uso de adulto, as características, informações sobre do fabricante, inscrição junto ao Exército, classificação de risco, rótulo de risco e como utilizar. Então aqui, ó, instruções de segurança de utilização. Ele vai ler primeiro e tecnicamente observar quais são os itens de segurança. Então no próximo bloco iremos pontuar claramente como utilizar essa questão do rojão, ou seja, que o pessoal conhece também muito como morteiro de solo. Então vamos demonstrar de maneira mais didática. Ainda com relação à aquisição, tenha muito cuidado. Hoje, não se deve estocar fogos dentro de casa. Então, qual é a frase para a gente iniciar essa ponderação com relação à pontuação de prevenção? Adquira esses fogos de artifício num posto de revenda autorizado. Compre somente o razoável. Vou frisar, vou repetir. Somente o razoável. Porque enquanto menor escala, você vai ter menor risco. Então, hoje já é socializado nessas lojas de revenda, pontos varejistas, com relação ao uso mais limitado, porque você já limita a ação e você tem o controle desse material. Não leve para dentro de casa, para próximas fontes aquecidas, paredes aquecidas, para o automóvel. Não leve muito material dentro desse contexto, porque você vai estocar. Então, todo esse material você já tem um limite. Além de comprar o razoável, você tem que estar sempre prestando atenção. Também não deixar em local molhado, com umidade ou trancado no depósito, porque características e fatores podem influenciar na deterioração a longo prazo desse material e quando for realizar a soltura ele falhar e ter um outro acidente, que aí as pessoas pegam para tentar reacender e tem outro tipo de evento. Então, o que é mais importante? Ler, adquirir com segurança, estar sempre em um local arejado e com segurança e estar sempre observando aonde está guardando. Então, compre somente ali na hora de soltar, vá no posto, compre ali o saco. Outra coisa relacionada à criança. Depois de observar essa aquisição e separar o material, nunca permitir que as crianças transportem esse material no bolso ou colado ao corpo, porque ela pode cair numa fogueira, ela pode passar próximo à fonte de calor, ela pode estar brincando com um amiguinho ou com alguém, se precipitar, a criança não tem essa percepção de risco que tem um adulto, ela pode cair, tropeçar próximo a uma fogueira ou então utilizar ali um outro meio para acender, pode estar com isqueiro, pode estar com a vela, e como já tem muito material próximo a ela, um acidente grave, né? Pode, além da explosão desses produtos, desses materiais, ela pode também sofrer a queimadura, já está próximo ao corpo. Então tem muito cuidado com relação à criança, porque já começa como o pessoal conhece, né? Que muitas vezes tem aquela questão, né? O pessoal conhece como traque de massa, né? A questão do estalo de salão. Então, muito cuidado, porque é um material que é colorido, o pessoal brinca, fica jogando, mas muitas vezes os acidentes se dão como? Nesse manejo inadequado, a criança começa a lançar, pode estar passando um outro coleguinha, um outro irmão, então pode ter um acidente dentro de casa. Inclusive, se tiver um menor engateando, pode ser atingido por quando tem a explosão, a projeção do material, quando tem ali a questão da fricção desse material ao solo, atingindo aonde tem a lesão com esse tipo de material, face e a questão das vistas. Então, também, muito cuidado com a embalagem e o que sobra, porque quando tem um pequenininho, né, quando está na fase ali, que está explorando a casa, está na fase de descoberta, ele pode vir e colocar diretamente aonde nas vias aéreas na boca. E tem a questão de outro evento, que é a questão do engasgo. Sim, verdade. E o senhor falando aqui, Major, descrevendo, né, esses eventos e tal, são coisas que as pessoas acham até que é coisa besta, assim, tá ali no meio brincando, mas tudo pode acontecer quando se envolve fogos de artifício. Fogos de artifício, porque os eventos acontecem quando a gente menos espera. Então, tenha cuidado para que, em um dado momento, aquele que começou com a brincadeira não terminar numa tragédia, num acidente. Então, como é que começa? É ter percepção de risco, distância de segurança, não soltar fogos em local fechado, tenham muito cuidado. Muitas vezes os acidentes estão como? A gente sabe que não é para soltar fogos em local fechado, às vezes dentro de quiosques, na área de serviço, na área do clube, do condomínio, dentro do condomínio, com pessoas circulando, porque tem um acidente, tem a possibilidade do incêndio. Além do mais, muitas pessoas gostam de jogar, até em forma de brincadeira. Hoje é muito comum entre os adolescentes, então pais, cuidadores, pessoas que estejam sempre observando, tenham cuidado. Hoje tem aquelas brincadeiras que o pessoal marca na internet, então um grupinho com o outro, e às vezes costumam um brincar com o outro e ter aquela guerra. Não sei se vocês conhecem essa prática, o pessoal gosta de fazer guerra de fogos, né? Ficar lançando um grupinho com o outro. Isso aí gera um fator de risco que muitas vezes
podem ser lançados materiais que não são permitidos e às vezes de atingir o grupo, com a intenção de atingir um grupo, então até na brincadeira, pode esse material ser projetado e atingir uma residência ou uma edificação pública ou um local com concentração de público e pessoas e gerar ou um incêndio ou uma explosão. Jamais permita esse comportamento. Não lançar qualquer fogo de artifício direcionando. Eu vou pegar isso aqui para ficar de maneira didática. Geralmente as pessoas gostam de apontar esses fogos para onde? Fiação elétrica, coberturas, como quiosques, coberturas de piaçava, coberturas qualquer, quiosques, pode gerar com fagulhamento ou então com barracas a deflagração do princípio de incêndio e a propagação muito rápida. Cuidado com a soltura de fogos em via pública, porque além de causar acidentes, pode também o motorista se assustar, perder o controle, provocando novos acidentes. Animais podem estar passando também pelo local e sofrerem a ação do fogo de artifício, correr e serem acidentados, como também provocar acidentes ali na via pública. Muito cuidado com relação à parte pública. Não direcionar para a parte de vegetação, que pode também provocar um incêndio florestal, e basicamente tenha cuidado com a fiação elétrica, porque pode atingir uma rede. Escolas, igrejas, hospitais, esses locais que têm grande concentração de público, tenha uma certa atenção, não permita, se você está vendo que alguém está direcionando, avise, porque muitas vezes nós podemos coibir, prevenir e estamos vendo a prática e não chamamos atenção. Então, se estiver insistindo, acione as forças de segurança, acione o policiamento, acione quem você tiver ali como pessoa de referência ou então uma instituição de referência, porque muitas vezes é uma ação como essa, é uma ligação que você vai fazer, que vai informar, porque vai evitar o acidente, porque são situações que podem acontecer em um determinado momento. Então, muitas vezes também, até pela questão de prevenção, quando lidar com crianças e com adolescentes, muitas vezes esses riscos, esses procedimentos que a gente está aqui trazendo para esse aí programa, é muito importante para que as pessoas se despertem. Porque quando a pessoa tem acesso à informação, ele já não vai fazer. Muitas crianças mudam até o comportamento. E quando não tem, a gente leva. Então, um exemplo. Muitas vezes, crianças ou adolescentes, sem a supervisão de um adulto, pode pegar todo esse material, acomodar em uma estrutura, ou num balde, ou num cesto, levar, inclusive, para dentro de casa, como já houve registro de acidentes no passado, acionar dentro de casa, acionar na cozinha, na área de serviço, então gerar uma situação de risco para a edificação. Às vezes também vão brincar em depósitos, muitas vezes sem essa percepção, podem tentar soltar em elevadores, saltar em locais diversos. E aí, como o adulto não está fazendo a supervisão, vai gerar o quê? Um fator de risco. Então, crianças e adolescentes, principalmente crianças, devem estar sob supervisão de adultos. Tenham muito cuidado. Um exemplo, tem hoje esse fogo de artifício, como esse daqui, né, que o pessoal conhece como abelhinha, né? Então, é um tipo de produto que o potencial dele, a depender de como seja acionado e onde ele vai se acomodar, pode gerar um fator de risco. Muito cuidado, porque ele pode chegar a determinada altura, descer e atingir uma área como a gente iniciou o bloco. Ou seja, ter a questão dos revestimentos sintéticos. Então, pegar uma área onde tenha cortina, material sintético, decorativo, e deflagrar o princípio de incêndio. Só para finalizar essa parte, Major, eu queria que o senhor exemplificasse quais são esses materiais razoáveis que você colocou aqui para a gente no início. Então, seria a abelhinha, seria um traque de massa, de repente o que as crianças chamam de bombinha de 10, né? Pelo menos na época que eu sou. Ou seja, quando você fala comprar somente o razoável, aí vai ficar de acordo com a escolha do próprio pai, o responsável, e vai ser muito do gosto pessoal ali de quem vai realizar essa aquisição. O que a gente está falando no razoável é com relação à quantidade e a forma. Quanto mais seguro, você vai ficar no ambiente com procedimentos seguros e também com a ideia de segurança. Então, quando a gente fala no razoável, muitas vezes você vai ali adquirir, vai lançar, em vez de acionar um a um, o que é uma brincadeira, já vou agora para o outro bloco, que é a questão do risco. Muitas vezes, para tentar atingir aquela questão da ambiência, aquela questão da luz, da explosão, em vez de pegar e acionar um a um, vai juntar todos e joga ali para tentar acionar de vez. Muitas vezes pode ter uma explosão ou um acidente diverso desse monte que eles instrutores fazem, e isso atingir diretamente o rosto e realizar uma queimadura, como também um acionamento adverso. Falha. Quando tem a falha dos fogos, geralmente as pessoas tentam reacender ou reaproveitar. É ali que dá o acidente. Então, nós iremos também ensinar no final, na parte preventiva, de que quando tem uma falha,
não tente reacender, dê um tempo, vá lá até o local, chame um adulto, chame uma pessoa mais responsável, coloque um balde de água próximo, a gente vai ensinar como faz o manejo, depois recolha esse material e coloque um balde com água até o momento apropriado para o descarte. Então, dentro da característica com relação à parte de aquisição e pertinente à prevenção, tem que ter o cuidado de estar com a quantidade menor e fazer do procedimento correto e seguro. Bom, agora a gente vai falar sobre a soltura dos fogos de artifício, né? Que as pessoas também têm muito pouca informação sobre como se prevenir na soltura dos fogos, qual é a forma mais adequada. E para isso, o Major também vai mostrar para a gente aqui como é que soltar cada um desses de forma mais segura para que evite acidentes, não é isso, Major? Como foi dito, cada produto tem a sua especificação, sua forma de soltar e especialidade. Leia atentamente as orientações do fabricante. Uma coisa muito comum e que causa também muito acidente é que, geralmente, morteiros, em virtude até do comportamento, a questão cultural, muitas pessoas ainda com aquela ideia do passado gostam de soltar esse material, ou seja, próximo ao rosto e na mão. O mais correto é esse material está apoiado ao solo. Então, por isso que chama-se morteiro de chão. Então, vou exemplificar aqui de maneira didática como ele deve ser montado e estruturado. Já no corpo da base, ele já está aqui pronto, né? Simulando como se estivesse ao solo. Então, vou retirar aqui como foi montado. Então, ao tirar da embalagem, ele vai montar, vai fazer aqui ó, a preparação, colocar na base e mesmo na base ele vem aqui ó, e coloca o apoio com a pedra, seja o que for. Por quê? Os acidentes se dão no acionamento com esse produto inclinado ou no acionamento sem o apoio ele pode tombar. Quando ele tomba, que vai ser acionado, esse material vai ser projetado atingindo um local que muitas vezes pode gerar o princípio de incêndio, uma explosão, como também acidentes diversos. Os acidentes estão assim com a realização do manejo inadequado. Nunca solte esse material na mão dessa forma, próximo ao rosto, direcionando para local fechado, para público, porque causa acidentes e é grave. Um outro tipo e forma de soltura que dá muito acidente, geralmente é o quê? As pessoas gostam de soltar fogos, principalmente os adultos, já que estamos num bloco dos adultos, já o que? Fazendo uso da bebida alcoólica. Não combina soltura de fogos com o uso do álcool. Então, tenha consciência que pode gerar um acidente grave. Nesse tipo aqui, por exemplo, existem aqui esse mais fino que o pessoal conhece, então ele vai montando, ele vai fazendo a montagem e geralmente você tem aqui a colocação desse material, os acionadores de forma alternada e a ordem de soltura, né? Sempre quem está na frente sendo acionado. Então, geralmente você tem aí, ele não está vendo, né? Ele não já está com a percepção de risco reduzida em questão do álcool, a influência do álcool, muitas vezes também não quer prestar atenção como as pessoas estão orientando, tem aquela questão da festa, etc, né, que a gente já conhece como é o comportamento. Solta de qualquer jeito. Solta de qualquer forma, se esquece dos procedimentos e muitas vezes, da mesma forma como o morteiro de chão, não se orienta para o quê? Local fechado, direcionamento de público e além do mais, tenta acionar ou com isqueiro, com a vela ou até utilizando cigarro, tá onde? Próximo ao rosto e à face. E geralmente a perda da visão, lesão nos olhos e perda da audição se dá porque esse material está muito próximo à face. Se for de fazer dessa forma e não tiver o prolongador, que ele improvise, tem a questão da ideia de prolongamento desse material. Quando for acionar, após a diretivação, virar o rosto. Porque se tiver uma detonação ou uma falha, esse pavio, ou então qualquer material que esteja ali de uma forma correta ou até incorreta, ser projetado, qualquer projeção de um material que esteja aí, vai atingir aonde? Os olhos. Então, já se evita um outro tipo de acidente, não permitir. Então, aproveitando aqui só, Major, tem também a questão da guerra de espadas, né? Que a gente sabe que é proibida já, mas as pessoas ainda brincam muito. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão de guerra de espada, que é muito parecido, o jeito que as pessoas usam é muito parecido com esses aqui, que o senhor mostrou. Com relação à orientação, é bom que as pessoas se atentem ao seguinte, é contra a norma, causa risco, você que não conhece, não tente manipular, ao você estiver passando por um local, tenha muito cuidado ao se aproximar, porque é um material que, em virtude, até como a gente estava falando, com relação ao controle, a forma de produção e como ele é acionado, pode causar acidentes. Então não se aproxime,
Se você tiver local, não tente realizar a soltura sem conhecimento, que pode gerar uma situação de risco, algo grave. É só ler a especificação do produto e como a forma de orientar. Esse, por exemplo, você tem uma estrutura fixa que você vai colocar ele nessa estrutura, que é uma haste, vai acionar e ele vai ser projetado. Muitas vezes as pessoas gostam de fazer uma manipulação, quebrar essa varinha, ou então improvisar, e por isso que se dá o acidente. Então, rojão de vara, ele tem uma estrutura que você coloca ele e faz com que todo aquele processo seja de forma correta e de acordo com a norma e de acordo com a orientação do fabricante. Nunca tirar e tentar acionar, porque ele aqui, sem esse material, ele vai sair como? Sem a questão de, sem direção, atingindo pessoas. Então, aqui nós temos outra base que são de acidentes, geralmente com crianças e adolescentes, que eu queria demonstrar. Geralmente os acidentes graves, que são a projeção desse material que vai diretamente ao tórax, face e tecidos moles de vítimas. Um exemplo, existe essa base aqui, são todos de materiais artesanais que a gente já encontrou, né? Em ocorrências, a gente encontra geralmente quando tem a falha, né? E o retardo desse material. Lembrar que esses produtos, inclusive, são proibidos. São proibidos, né? Tem que estar de acordo com a norma e com o selo e o certificado aqui Sim. de registro de garantia. Então, são materiais que já são utilizados e o pessoal insiste em utilizar como? Você faz o desmonte, muitas vezes o desmonte do artefato, coloca ali e tenta com uma pedra, né, jogar em cima, esse material explode, tem o estilhaço, isso é projetado aonde? Na face. A lata, quando ela é projetada, ela vem assim, ó, e atinge diretamente aqui, ó, essa região que o pessoal conhece inteiramente, né? Supercílio, fonte, né, nas fontes, aquela coisa aqui da testa. Esse material projetado, ele bate aqui, ó, e geralmente causa inconsciência ou trauma na vítima, que bate aqui numa região sensível. Muitas vezes, lesão no pavilhão auditivo, orelha e perda da audição. Como também, quando você coloca esse material, as bombinhas, em tijolos, canos de PVC e garrafa PET, ou com o material que está dentro da garrafa PET, o que acontece? Quando há a detonação desse artefato, esse material é projetado atingindo diretamente a face e o rosto da vítima. Então, o que estava aqui vai e corta agressivamente o corpo. Então, corte, laceração, ferimentos diversos. Então, muito cuidado. Os pais, os cuidadores, os responsáveis dessas crianças, não permitam essas brincadeiras, porque o que pode começar com uma brincadeira pode terminar em algo grave. Muitas vezes, a pessoa desavisada coloca num tubo de PVC, né, que é uma brincadeira muito comum, e sai correndo. Nesse tempo, muitas vezes não vai dar, ele acha que é de sair. Quando esse material explode, esse material quebra muito rápido, né? Se estilhaça, atinge a vítima. Muitas vítimas nem tiveram, não pegou não. Ele sente aquela coceira, quando vai ver, aquele material já foi projetado na questão aqui da região dos olhos, né? Da ocular. E aí lesão na córnea, perda da visão, e aí são as consequências danosas que a gente pode ter com relação a essa parte de procedimentos inseguros. Mais uma vez, com relação à parte de primeiros socorros. Se você está no local, presenciou um acidente e quer prestar o primeiro atendimento, acione imediatamente o número 193, as forças de segurança pública, a questão das forças de emergência ou as equipes de emergência local, avise o que está acontecendo. Logo depois de você avisar, tem uma questão de queimadura, que o pessoal pode perguntar, né? Então, queimadura. Ao você presenciar, acalme a vítima, a depender da área do local e atingida, você coloque ela num local seguro. E, com relação à queimadura, lave bastante o local, nunca colocando nada na área atingida, que geralmente as pessoas desavidamente gostam caseiras, né? De produção caseira, do tipo pomadas diversas, pó secante, borra de café, outros materiais. Não pode colocar nada disso, que pode causar pasta de dente. Não pode, porque além de agravar o ferimento, pode causar ou a infecção ou agravamento da lesão. Sim. Nesses casos, quando não há a questão só da queimadura, você tem associado também outros tipos de eventos com relação a ferimentos, cortes, além da queimadura. Então, amputação de membros, né? Que a pessoa pode também presenciar e estar ali no local. Então, tenha sempre próximo, né? Se tiver condições de já ter uma estrutura até de socorro, então pensar rapidamente como? Se tiver no local que é ambiente de festa, então sempre, se tiver condições, um saco esterilizado, vai até esse membro, pega esse membro, coloca nesse saco esterilizado, faz o fechamento com segurança, isola, coloca
num balde ou num cooler com gelo e transporta tanto a vítima como o membro amputado para a unidade hospitalar, sempre se preocupando. Como foi dito no bloco anterior, se tiver fogo nas vestes da vítima, eu vou me aproximar da vítima, vou pedir que ela se abaixe e role ao chão. Nunca deixar a vítima sair correndo, porque vai aumentar o fogo nas vestes. Então, se eu tiver um cobertor ou um casaco, o que é que eu vou fazer? Vou pedir que a vítima fique próximo ao solo e vou fazer esse movimento, abafando dessa forma. Então, já é o procedimento de segurança. Então, aqui falamos da questão da amputação, queimadura, questão de fogo nas vestes e, para encerrar, de maneira didática, tenha sempre uma unidade extintora próximo ao local, na medida do possível, porque você vai já utilizar para o combate no princípio de incêndio. Não houver. Isso, não tendo extintor, agora para a gente deixar registrada a orientação do Corpo de Bombeiros, pegue um balde, coloque sempre ali próximo ao local com água, porque se haver um princípio de incêndio, ou um acidente diverso, ou uma falha ou retardo num produto como esse, você vai se dirigir até o local com a água e realizar a extinção, realizando ali a primeira malha operativa, ou seja, a questão da prevenção e o combate a incêndio. Então, com o próprio balde de água, a gente já tem ali a primeira ação. Se for a questão do retardo ou desse acionamento, eu vou até o local, faço esse manejo, recolho esse material e coloco dentro do balde com água. E espero para descartar no local seguro, de acordo com a orientação dos corpos de bombeiros e também de uma equipe de emergência local. Tá ok, então foi isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para acompanhar, né, todas as informações e que todos tenham um São João super tranquilo. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, Major, seja sempre bem-vindo aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Algum recado que você queira deixar mais, Major, alguma coisa? O Comando do Corpo de Bombeiros agradece pela oportunidade, porque aqui dicas vão prevenir e salvar vidas. Tenha sempre a questão da percepção e a segurança sempre em primeiro plano. Crianças devem estar sempre sob supervisão de adultos e brinque sempre com segurança. Ao soltar fogos, observe sempre que não se deve soltar em local fechado, direcionando ao público, e muito cuidado com a circulação aonde esteja pessoas, porque o que pode começar com uma brincadeira, se não tiver cuidado, pode terminar num acidente grave. É isso aí. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.